Meu nome é Ivana Belchior. Eu entrei na universidade, nem sei exatamente, porque o meu curso, na realidade, acabou se prolongando bastante. E, enfim, me formei em 2004, mas, assim, durante a minha trajetória aqui na universidade, é que realmente eu conheci a questão das artes plásticas. Entrei, né, porque já era o terceiro curso que eu começava e não sabia se ia terminar. Mas, enfim, comecei o curso e 4 anos, 5 anos, 6 anos, e durante as aulas de arte, a única coisa que eu sabia é que eu achei fascinante a questão da técnica da pintura e me perguntava quando é que isso acaba, quando que aquilo está colocado como finalizado, quando chega ao fim. E, enfim, fui para as aulas práticas, né, durante esse tempo todo, e oficina 1, período 1, período 2, período 3, não desgrudava da sala de pintura, na sala 12 do professor Lando, né, que aturava a gente com seu carinho fantástico, a sua paciência, escândalo, né, Lu? Então, enfim, e eu acho que, assim, eu acho que eu tive eu acho que eu estava na hora certa, no momento certo, que eu gosto de contar um fato, que foi o seguinte: tinha uma colega minha que estava apresentando um projeto, a pintura para Lando, muito vaidosa com aquela pintura, extremamente realista, um rostinho muito bem feito de uma menina em azul, e orgulhosérrima daquele processo naquele momento, e insistia: Lando, olha que coisa linda, Lando, que linda. E eu timidamente, já no terceiro período já de pintura, falei: meu Deus, não tem quarto período, o que eu vou fazer? Porque eu não conseguia chegar ao final das pinturas, e achava que estava sempre inacabado. E ela insistia: que coisa linda. Eu falei: gente, realmente, coisa mais linda do mundo, né? Aquele narizinho bem feito, não sei o quê. Aí insistindo para Lando estar com ela. Aí Lando: não, tá muito bacana, não sei o quê. Aí Lando: olha que coisa linda. Sei que assim, eu já estava ficando incomodada. E Lando, né? Imagina Lando, né? Com aquele monte de aluno. Enfim, aí ela disse: não, Lando, senta aqui, olha aqui. E eu atrás dela, assim, de costas, escondendo que estava pintando, morrendo de vergonha, porque achava aquele de pintura dela linda, né? Aí Lando: senta aqui, Lando, o que você acha disso? Aí Lando sentou: o que você faria? Lando, com aquela paciência, aquela calma, aquela totalmente zen. Aí ela entregou um pincel na mão dele, ele simplesmente fez um gesto com o olho. Aí falou: eu prefiro assim, com a mesma voz de sempre, aquela passividade, eu prefiro assim. Aí quando eu olhei, falei: gente, eu também prefiro assim, né? Aí falei: caramba, naquele dia eu comecei a pintar compulsivamente. E pintei, assim, eu tinha ganhado vários blocos de papel e ali, né, mastigando aqueles papéis, mas assim, pintei 40, 80, pintei acho que umas 150 cabeças daquele momento, porque eu acho que a referência foi aquela situação, e ela pintava um rostinho assim, azul, angelical. Mas assim, eu pintei compulsivamente, e a partir daí realmente eu aprendi naquele momento assim, eu acho que foi a sacação, né? Acho que apesar de todas as referências, curtia muito, sempre gostei muito da pintura de Lando, de outros artistas, né? Tinha os alemães, tinha o Pollock, enfim, né? Que sempre deu muita sustentação. Quando eu conheci o Lúcio Fontana, o rasgo da lona, aquilo para mim foi uma piração. Eu assim, fiquei alguns dias sem dormir porque eu não conseguia entender a grandiosidade de um gesto tão mínimo, né, aparentemente, no livro, quando a gente folheava. Quando eu vi aquilo ali, realmente me fascinou e me fez muita provocação. Além disso, também foi os parangolés da vida aí do Oiticica, que também, quando eu vi aquilo, fiquei muito alucinada. Como é que pode uma pintura em movimento naquela intensidade? Então começaram a surgir outras questões dentro da minha pintura, além do processo final, além da matéria sobre a superfície. Então comecei a questionar um pouco sobre a questão do suporte e a matéria. Aí quando falava suporte e matéria, aquilo me incomodava um pouco, de pobrezinho. Eu tinha uma relação de afeto com o suporte. Por que ele fica tão mascarado ali? Ele só dá condição para a pintura em si, para a matéria em si aparecer. Uma relação meio louca assim. Então assim, aí comecei a deixar
a lona em si, a superfície mais exposta. Depois comecei a rasgar um pouco para poder realmente fazê-la respirar, que eu achava que ela estava se sufocando com tanta matéria. Comecei a experimentar matérias transparentes, né? Enfim, assim, a resina, a vaselina, e que ela pudesse cair do chão, tipo assim, vai embora mesmo, o suporte mandando ela embora, entendeu? Querendo dialogar com essa matéria. E foram essas questões, assim, que eu caminho até hoje, né, que eu acabei me formando em 2004, nesse percurso, várias exposições dentro do Centro de Artes que eu acho que foram fundamentais dentro do projeto Quanto Mais Arte Melhor, de Lando, que eu acho que aquelas discussões de final de cada período eram simplesmente tudo, né, porque era uma responsabilidade muito intensa de colocar um trabalho ali naquela parede do Centro de Artes, e que motivou muito. E nesse percurso também teve um edital que eu acho que foi fundamental, que foi o edital da Vale, que me colocou junto, eu fui selecionada junto com outros amigos, que eu já achava fantástico, né? Assim, tinha uma relação muito, né, de muito profissionalismo com esse pessoal, a Elisa Queiroz, que já era amiga, né? Já fazia parte da minha casa, estava sempre com a gente, mas que a gente, né, nunca tinha me colocado tão próximo de uma maneira tão profissional. O Lando também estava nesse edital, o Ilau, eu falei, gente, então foi uma coisa que eu fiquei bem, né, bem feliz com essa situação. Mas enfim, mas dentro desse percurso todo, dentro da universidade, no meu curso, eu tive 3 filhos durante esse período todo, então que me distanciou um pouco dos meus amigos. A Elisa insistia muito, porque a Elisa ia muito à minha casa, né? Então, como ela ia, então favorecia essa relação aí, essa nossa amizade insistiu bastante. Agora os demais, assim, né, como cada um tinha mais a sua vida, a galera bem solteirinha, então ficava complicado. Tanto é que a Elisa, eu acho que em função disso, acabou sendo madrinha de um dos meus filhos, o de número 2. Mas enfim, aí nesse percurso eu acho que eles favoreceram imensamente, assim, altos diálogos, altas relações de profissionais mesmo, aquelas conversas pelo telefone até madrugada. A Elisa acho que favoreceu muito, muito, imensamente. Não, você está no caminho, é isso é bacana. Não tem que tirar preto, porque tem sempre aquela história, ai, tira o preto dali, põe o vermelho aqui, está muito escuro isso. Eu falei, gente do céu, o que eu faço, né? Aí ela, você simplesmente faça. Então, eu acho que essa relação próxima a ela foi muito intensa. E quando a Neuza propôs a proposta, me propôs a questão da exposição, né, em homenagem a Elisa, eu fiquei extremamente feliz e acabei abordando um material que são 3 vestidos, foram 3 vestidos, eu tinha uma pilha de vestidos, porque tem um bazar em Santo Antônio que a Elisa não faltava nunca. Um bazar aos domingos, ela tinha pilhas dessas roupas, ela ia para lá e trazia. Quando eu não ia, ela me levava para mim. E ela sabia que eu gostava de vestidos, então começava a juntar. Aí uma vez eu falei, Elisa, chega, agora eu só quero vestido branco, eu quero pintar. Porque o vestido, as roupas em desuso também se tornaram suporte para a minha pintura. Eu digo que os meus vestidos são pinturas, né? Aqueles que eu apresentei aqui, para mim aquilo são pinturas, a partir de um suporte que já está carregado de uma afetividade existente, que são roupas em desuso. Então, assim, e foram pilhas também que foram acontecendo dentro da minha própria casa, roupa dos meus filhos, minhas, né? Depois que eu me formei, foi um baque, né? Meu mundo caiu, porque cadê as exposições, cadê os amigos, cadê a relação com as artes? A minha pintura é um tanto ácida, não combina muito com a sala, né? Então, assim, como é que fica isso? Então, comecei a empilhar um monte de coisas e vou comprar lona, vou gastar material. Então, tudo começou a ser possibilidade de suporte, tudo, né? Voltou, acabei experimentando um monte de outras coisas em função dessa realidade que estava acontecendo. E aí surgiram as roupas, surgiram fragmentos que eu achava na rua, né, pedaços de pedra, de madeira. Comecei a trabalhar sobre esses materiais, sempre com a questão da pintura. Sempre a relação era, a minha discussão é pintura. E enfim, e esses vestidos, né, que eu apresentei a Elisa Queiroz, foi a partir de um momento da vida dela. Ela falava,
ela estava precisando muito voltar à raiz, assim, que a Elisa, né, ela é de Macaé, né, eu cheguei a ir lá também algumas vezes, conheci o pessoal. Hoje a mãe dela mora aqui, mas morava lá, a parte da família mora lá. E enfim, assim, ela teve um momento em que ela ia muito lá visitar o pessoal e falava muito de uma menina que, assim, uma amiga, e que, assim, rolava muita amizade, ela tinha muita amizade e precisou voltar nesse momento da vida para estar em contato com o pessoal, principalmente ela. E aí ligava de lá, não sei quem estava aqui. Falei, caraca, você não para de falar, sabe? Aí a gente até falava, acho que rolou um ciúminho, né? Eu falava, Elisa, você não para de falar dessa menina no telefone. Ou então quando chegava, falava dela aqui. Então eu acabei fazendo, e é uma amiga também, ela chegou aí lá em casa, levou os filhos, o marido. Mas assim, eu ficava mexendo com ela, caramba, você já está aí, ainda só vive falando dessa menina. Aí eu fiz uma homenagem, na realidade aquele vestido, aqueles vestidos, né, os três, eles representaram um pouco assim, eu, Elisa e essa menina, a Lenise até, né, não sei se você conhece, mas a Lenise, uma amiga assim, eterna da Elisa, e que ela me contou na época, ela me contou, ela veio de lá, contou vários fatos. Então tem assim, aquele vestido está carregado de informações ultra secretas, entendeu? Tem várias relações ali que ela, não conta não, menina, assim, essa. Então assim, tem vários segredos dentro daqueles vestidos. E foi um pouco disso que eu quis apresentar aqui, né? A relação afetiva que nós tínhamos dentro de vestidos, aqueles vestidos que eram resgatados, foram todos eles resgatados por ela mesma, né? Ela que me presenteou. E eu trouxe, tem um que está até hoje, que eu acho que ele faz falta nessa, né? Sei lá, eu ainda não consegui finalizá-lo, mas ele eu acho que ele faz parte desse tríptico aí, sabe? Eu acho que seria mais um para estar inserindo. E eu acho que assim, e hoje, o que eu estou fazendo? Hoje, assim, eu estou um pouco mais leve, né, dentro da questão do suporte, eu estou deixando ele mais à vontade. Já trabalhei com suporte transparente também, de forma que ele pudesse absorver toda a questão do meio, a pintura pudesse tomar conta dos objetos em si, das pessoas, as pessoas fazendo parte desse grande suporte, e que ele pudesse estar em movimento, né, a partir do local que a pessoa pudesse olhar, ver posições diferentes. Mas enfim, hoje, né, assim, eu vejo que o que eu tenho feito assim, tem dois momentos distintos. Um é que eu tenho colocado fita e que retiro depois, autocolante, pinto e depois simplesmente retiro, como se fosse uma ruptura, provoca uma ruptura nos dois elementos agora, assim, né? A pintura está totalmente produzida, não, né? Antes eu deixava o suporte totalmente, né, à tona, né? Via tona, mas sem levar pintura. Hoje ele vai e depois eu arranco, né? Eu falo até que eu peço desculpas à matéria, porque eu acabo agredindo ela estava ali, eu retirei, mas é um propósito, assim, de fragilizar realmente, sabe? De causar uma provocação, parece que existia alguma coisa e está faltando, é esse o propósito. Mas também tenho sentido uma necessidade de certa leveza nessa pintura que eu estou produzindo hoje. Hoje eu começo a colocar cores mais claras e também, assim, impressionante que, assim, uma coisa que sempre aconteceu eu começo e acabo. Eu comecei hoje, eu acabo hoje. Eu começo amanhã, eu acabo amanhã. Então, assim, num dia eu produzo várias coisas. Para mim tem começo, meio e fim. Se eu começar, eu acabo pintando tudo de novo, né? A luz, não sei, o sentimento é outro. Apesar de eu colocar sempre todas as tintas à minha disposição, não tem uma predisposição para uma cor. As coisas vão meio que acontecendo. Mas, assim, eu vejo que começa a ter um pouco mais da luz, querer estar sendo exposta ali, sabe? Então, assim, eu vejo que há um pouco mais disso e também alguns elementos. Essa bendita cabeça me acompanha até hoje. Assim, o ser humano apesar de que é uma relação que eu tenho sempre, assim, sempre tive na minha vida a relação com as pessoas, eu gosto de ver isso, a relação delas com o mundo, a relação delas com elas, então é uma coisa que me atrai.
E então essas pessoas, eu cheguei a fragmentar a cabeça, tronco e membros, pintei só membros inferiores, só troncos, só cabeças, e juntei tudo depois, juntei várias figuras dessas, né, que às vezes parecem como máscaras, às vezes parecem pessoas, enfim, parece um monte de coisa. Tem gente que vê casa, tem gente que vê um monte de coisa, mas assim, é super legal, né? Mas enfim, continuo acompanhando essa coisa da cabeça, ainda está muito presente, mas já começam a surgir outros elementos, já tem uma forma mais geométrica, às vezes já tem um tonzinho de azul mais clarinho, que eu nunca imaginei que fosse ser possível. Começa a acontecer elementos que eu não estou entendendo ainda, né? Que eu não estou me reconhecendo, porque é muito recente, tem, né, uns 2 anos que eu estou fazendo isso e acho muito... Não consegui entender muito bem, mas está acontecendo.